Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem? Que alegria tê-los aqui mais uma semana para uma edição especial do programa Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que essas lições têm trazido profundos ensinamentos para a sua vida. Antes da aula começar, não se esqueça de verificar se você é um inscrito aqui em nosso canal. Se ainda não estiver inscrito, clique agora no botão inscrever-se, ative o sininho, escolha a opção todas e não perca nenhuma novidade do que acontece aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Nós também pedimos que você nos ajude deixando seu joinha, porque esse joinha é muito importante para que o nosso vídeo ganhe projeção. Compartilhe com mais pessoas através de suas redes sociais e deixe o seu comentário. Diga-nos de onde você está falando, de onde você está nos assistindo. Tenho certeza absoluta que nós ficaremos muito felizes de receber a sua mensagem. Portanto, bem-vindo, bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Meus irmãos e irmãs, a lição de hoje é a lição de número 6, do dia 6 de novembro de 2022. A justiça de Deus, que na verdade é praticamente o corolário de nossa revista. Nosso texto áureo está em Salmo 18, verso 26, que diz: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana, ela é pessoal. Temos aí a leitura diária e a leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 14, do verso 12 ao verso 21. Na verdade, esse é um trecho importante, mas o irmão também pode prolongar a sua leitura até o capítulo 18, que também vai continuar abordando sobre a justiça de Deus. Muito bem. Para nós entendermos a nossa lição de hoje, nós precisamos também entender o que é justiça. Existem muitas definições de justiça, existem vários verbetes explicando o que é justiça, mas nós podemos dizer, de forma bem simples e direta, que justiça nada mais é do que entregar a alguém ou decidir sobre algo de forma coerente, justa, dando à parte o que ela merece. Ou seja, justiça é quando você age de forma equilibrada, garante que todas as partes recebam aquilo que realmente mereçam. Essa é uma linguagem muito simples, é uma expressão muito rápida, mas que serve para te orientar em relação ao que vem a ser justiça. Portanto, quando falamos em justiça de Deus, estamos nos referindo ao atributo de Deus que se refere à capacidade perfeita do Senhor de entregar e distribuir a toda a humanidade e a toda a criação, na verdade, aquilo que ele realmente merece. Tá bem? Então isso é uma ideia de justiça divina. A Bíblia está o tempo todo carregada de Gênesis a Apocalipse, de passagens que ou narram histórias ou trazem provérbios e ensinamentos dizendo que a justiça de Deus é perfeita. Ou seja, Deus não pode ser taxado de escuro, de injusto, ninguém não pode ser taxado de escuro em suas decisões, porque tudo que ele faz é às claras e está colocado em justos termos. Não vai ter ninguém que pode olhar para Deus e dizer assim: Deus, o Senhor não agiu de forma correta comigo. A expressão retidão de Deus caminha paralelo à justiça de Deus. Muito bem, nós estamos aqui em uma parte do livro de Ezequiel em que ele está conversando com o povo e dissertando sobre a justiça de Deus. Qual é o pano de fundo para esse contexto que nós estamos vendo aqui no capítulo 14? Qual é o pano geral que nós temos aqui que faz com que o povo, com que Ezequiel passe um tempo
falando sobre a questão da justiça. O povo estava revoltado porque achavam que estavam recebendo além do que mereciam. Ezequiel cita um ditado popular que também aparece em Jeremias, que os filhos de Israel no cativeiro diziam assim: os nossos pais comeram uvas verdes e nós que embotamos os dentes. Numa linguagem moderna e contemporânea, o que os meninos, os jovens, os cativos diziam ali era: nossos pais comeram uva verde, mas foram os nossos dentes que ficaram manchados. Ou seja, era uma maneira, era um provérbio antigo, mas uma maneira de dizer para o profeta e para Deus que eles estavam sendo julgados por erros que eles não haviam cometido. É claro, isso na visão de justiça do próprio homem, que é uma justiça limitada, é uma justiça parcial, carregada de jurisprudência, que pode ser moldada de acordo com os valores do presente. Então é evidente que esses julgamentos que diziam para os profetas eram julgamentos que surgiam da mente insatisfeita, mas humana, de quem está passando pelo período do tratamento de Deus. Então Deus fala com Ezequiel e usa o seu profeta para descrever, destrinchar características referentes à justiça de Deus e também pontuar algumas orações que ele havia decidido que não ouviria mais. Dentro de certas circunstâncias, dentro de certos aspectos, ele simplesmente agora não mais atenderia a esse tipo de oração. Nós vamos discorrer sobre isso, então, a partir do nosso tópico 1. No nosso tópico 1, nós temos a questão da identificação do discurso do juízo divino, né? Ou a identificação do juízo divino. E o primeiro item que nós temos fala sobre o discurso profético. Na realidade, eu queria trazer aqui a primeira característica que a justiça de Deus vai dar ao homem. A primeira característica que a justiça de Deus dá ao homem, eu vou até colocar aqui para os irmãos, é a questão da previsibilidade, tá? Previsibilidade. Muito bem. O que significa previsibilidade? Significa que Deus nunca derrama a sua justiça sobre alguém ou sobre uma região sem antes avisá-los de que isso aconteceria. Os profetas foram arautos de Deus para antecipar para Israel e para Judá que se por acaso mantivessem a sua conduta apóstata, se por acaso mantivessem a sua conduta pecaminosa, eles iriam passar pelo crivo de Deus e seriam julgados em suas ações. Não foi um ou dois profetas, não era um dia de mensagem, não era um mês de mensagem, eram anos pregando e avisando que aquilo iria acontecer. Esperando, claro, que o povo escutasse a voz de Deus, se arrependesse dos seus pecados e impedisse que o castigo divino, porque o castigo divino é a faceta mais evidente da justiça, viesse. Portanto, previsibilidade da justiça de Deus se refere ao fato de que Deus estará sempre anunciando ao povo o ano aceitável de se arrepender. A Bíblia é recheada de passagens mostrando que Deus sempre conclama para o arrependimento. Se você pegar, por exemplo, o livro de Amós, no capítulo de número 3, Amós, capítulo de número 3, verso de número 7, me acompanhe, por favor, você encontrará aqui uma passagem célebre que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, o grande papel, um dos grandes papéis do profeta é exatamente esse: avisar do juízo de Deus, da relação de Deus com o povo, da visão que Deus está tendo em relação àquele povo. Portanto, ninguém pode dizer a Deus que não foi avisado, por isso não houve mudança. Deus sempre vai levantar homens e mulheres para usar os atributos
originais, genuínos da profecia: exortar, edificar e consolar. Portanto, previsibilidade é a primeira grande característica da justiça de Deus. A segunda parte que você vai ver aqui é que Deus, ele utiliza de todos os meios para punir a terra. Portanto, a segunda parte que nós vamos ter aqui é a diversidade de justiça. Diversidade de justiça. Vejamos, se você pegar Ezequiel, capítulo de número 14, ao longo da leitura do texto bíblico, você vai ver Deus condenando o povo de várias maneiras. Observe algumas delas em que Deus fala. Por exemplo, no versículo de número 13, ele fala: filho do homem, capítulo 14, verso 13. Quando uma terra pecar contra mim, transgredido gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela e lhe quebrarei o báculo do seu pão, e enviarei a fome sobre ela, e cortarei fora dela os animais. Se você pegar aqui a nossa leitura bíblica, você vai ver que ele usa uma outra expressão para báculo, que é o sustento do pão. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: dentro da minha diversidade, a fome, a carestia é uma das minhas ferramentas para punir a nação. Veja, há um ditado que diz que o homem se vende pelo estômago. Portanto, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: não adianta, eu vou enviar a fome e eles passarão lutas. Versículo 15. Se eu passar animais nocivos pela terra. Quando fala em animais nocivos, pode se referir, aqui se refere principalmente à questão das pragas das plantações, a locusta, o pulgão, as pragas de gafanhoto, as pragas que atacavam as plantações, e claro, também poderia se referir à terra, a animais ferozes também, tá? Também se referia a isso. Você vai ver também que no verso 19 fala: ora, se eu enviar peste sobre a terra. E aí, nesse contexto aqui, nós temos outro aspecto de diversidade, que é a peste, que aflige tanto animais quanto seres humanos. O exemplo mais clássico dessa diversidade da justiça de Deus, você encontra lá nas pragas do Egito que Deus envia sobre os faraós. As pragas do Egito são um exemplo clássico da diversidade com que Deus pode usar seus agentes. Então, Ezequiel passa grande parte dos versículos descrevendo os agentes dessa justiça, mostrando que o segundo aspecto que nós temos é a questão da diversidade. Chama atenção também no verso 2, quando ele fala sobre a petição que Deus não atende. No tópico 2, sobre a petição que Deus não atende, nós temos o terceiro aspecto da justiça divina. E que terceiro aspecto é esse? O terceiro aspecto é a individualidade. O que é que Deus está dizendo aqui? Você vai ver que do verso 13 em diante, vários momentos, Ezequiel cita alguns nomes dizendo: olha, mesmo que essas pessoas pedissem por esta terra, eu não as atenderia e elas livrariam apenas a sua alma. Isso é claro aqui. Bom, vamos entender que pessoas são essas, o porquê elas aparecem aqui e a grande lição. Por exemplo, no versículo de número 13, você vê Deus dizendo assim, versículo 14, perdão. Embora estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas pela sua justiça. Observe, ele cita Noé, Daniel e Jó. Noé e Jó são patriarcas. Noé e Jó são homens
lá do Antigo Testamento, extremamente conhecidos e referenciados. Jó, um dos mais antigos do patriarca, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. Você tem Noé, um dos primeiros patriarcas também. E aí ele coloca Daniel. É interessante porque Daniel é contemporâneo de Ezequiel. Isso traz a ideia de como Daniel cresceu em relevância para aquele povo. Como o testemunho de Daniel era forte. Como a vida de Ezequiel era alicerçada realmente numa conduta ilibada. Por isso que ele aparece com tanta honra entre esses profetas. Você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Falou, não adianta vocês orarem, porque por mais que eles busquem, não libertarão os seus filhos, não salvarão esta terra. Ele também usa a expressão de Moisés. Ele também fala que nem Moisés, até Moisés poderia orar, que não adiantaria nada. E por que ele está dizendo isso? Por dois motivos. Primeiro, Deus está dizendo que não perdoaria jamais uma terra que há um pecado coletivo? Não, não é isso. Ele fez isso com Nínive. A verdade é que Deus diz essas palavras que, por mais que eles clamassem, não adiantaria. Primeiro porque aquele povo havia chegado num nível de pecado tão grande, havia um nível de apostasia tão grande que não tinha mais o que fazer para isso. Eu quero lembrar você que apostasia nada mais é do que o abandono deliberado e consciente da fé. É o abandono deliberado e consciente da fé. Ou seja, a pessoa que nega. A palavra mais certa dentro de apostasia aqui, dentro do conceito básico de apostasia, é exatamente essa. É aquele que nega a sua fé. Aquele que diz, olha, não basta abandonar, ele tem que negar tudo o que ele fez. Pois é, Israel e Judá estavam num nível tão grande de apostasia, tão grande, que não tinham mais condição de serem perdoados. Havia chegado uma situação irreversível. Não havia outra atitude para mudar aquela situação que não fosse uma pesada punição sobre o coletivo da nação. E é por isso que você vai ver Deus dizendo essas palavras. Mesmo que Daniel, mesmo que Noé, mesmo que Jó, mesmo que Moisés aparecessem aqui e quisessem interceder por este povo, não salvariam senão as suas próprias almas, mas esta terra padecerá da mesma forma, porque o nível de pecado está tão alastrado aqui dentro que essa é a única forma. Escuta, muitas vezes nós questionamos por que é que Deus permite que uma nação, que um povo enfrente o julgamento de forma tão dura. E a verdade é, Deus permite que uma nação passe por dificuldades, Deus permite que um povo, em geral, enfrente carestia, fome, pestes, para que eles entendam a realidade da justiça, que estão num local espiritual irreversível, que estão num cenário de apostasia, de podridão, de imoralidade, de violência, de pecado tão grande que não tem mais nada agora capaz de trazê-los de volta à sua presença. Então Deus age firmemente em cima disso. A segunda coisa que nós temos que entender aqui é a ideia da individualidade. Deus também está nos ensinando aqui que salvação é algo individual, que a salvação é algo que independe de nós. Ele traz aqui o exemplo de Moisés e Samuel. Fala, olha, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui, não se salvaria. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem aqui, aliás, se salvariam, mas não salvariam a terra. Mesmo que todos esses 5 nomes que eu citei, que são nomes relevantes em termos de postura, estivessem aqui, não resolveria, porque a salvação ela é individual. Deus não está esperando que alguém seja salvo de carona. Deus não está esperando que alguém seja salvo na barra do sobrenome, na barra do cargo, na barra do ministério. Não,
Não, de forma nenhuma, não é? Você ser filho de pastor A ou B, você ter cargo A ou B, você pregar bem, você cantar bem, você ensinar bem, não garante salvação nenhuma, tá? Assim como o fato de você ser filho de fulano ou ciclano, também não significa que você vai ganhar carona na salvação. A salvação é individual, a justiça é individual. É óbvio que Deus prova tanto o justo quanto o injusto, mas aí o ímpio. Mas aí nós precisamos fazer uma diferenciação. Salmo de número 11, versículo número 5, Deus fala sobre isso. Deus fala, Deus prova o justo e Deus prova o ímpio. Ou seja, a justiça de Deus abate sobre todos. Só que o justo, ele é provado para ser aprovado, enquanto que o ímpio, ele é provado para ser reprovado. Então isso é importante ser colocado. O justo até padece, mas não é porque é uma justiça de Deus sobre pecado. É uma justiça de Deus para refino, para aperfeiçoamento desse varão, dessa varoa aqui na terra. Amém? E por fim, você vai entender que é justamente por isso que nós temos a ideia disso. E a pergunta é, por que é que o povo rejeitou aos profetas? Qual foi o motivo que fez com que eles rejeitassem aos profetas? A resposta para isso, meus irmãos, é muito ampla. E eu vou dizer para vocês o seguinte, o povo rejeitou o profeta, aqui quase não cita isso, tá? Mas vamos lá, e eu vou trazer inclusive para os nossos dias, porque falar de justiça de Deus não é propriamente o tipo de ensino e de pregação que agrada o mundo, porque o mundo aí fora, ele procura um Deus bonachão, com cara de Papai Noel, um Deus sem compromisso com o juízo, apenas fazendo favores. Parece muito mais um Deus gênio, lâmpada de Aladim, do que propriamente um Deus que rege o universo. Então o mundo não gosta de ouvir a palavra juízo, porque isso é dolorido, mas isso não significa que Deus vai mudar a sua postura devido a isso. Então, primeiro motivo pelo qual o povo não aceitou os profetas. Primeiro, porque o discurso era duro. E quando eu falo que o discurso era duro, quer dizer que o discurso exigia renúncia. Tá? Segundo motivo é porque aquele discurso não atendia os desejos pessoais. Não atendia os desejos pessoais. Ou seja, o que eles queriam na realidade era que escutar apenas aquilo que viesse a satisfazer o seu ego, o seu prazer, tá? Aquilo que motivava eles como ser humano. Então o povo de Judá e de Israel, numa linguagem neotestamentária, tinha comichão nos ouvidos. Só queriam ouvir aquilo que lhes agradava, aquilo que trouxesse a eles a sua vontade. E é por isso que eles passaram a tirar o culto a Deus e adotar cultos a Astarote, a Aserá, a Baal, a Tamuz, porque eram falsos deuses que tinham como princípio a carne, o prazer, as orgias, o comer e beber. Então, o discurso que exige renúncia é o discurso que exige santidade, que exige posicionamento. E é por isso que eles não queriam ouvir aquela mensagem. Também não queriam ouvir porque não é um discurso que promovia prazer, é um discurso que promovia mudança, precisavam refletir, trazia reflexão. Então, meus irmãos, os prazeres da carne, as paixões do mundo, são as maiores razões pela qual, na época de Ezequiel, mas ainda hoje, as pessoas não querem ouvir mais os verdadeiros profetas. Amém? E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é, e nós? O que é que nós faremos? Nós continuaremos como verdadeiros arautos de Deus, anunciando que a justiça divina, ela é perfeita, não aceita jurisprudência, porque a última característica
que eu quero colocar aqui da justiça divina é a sua imutabilidade. O próprio Jesus disse isso: passam-se os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Portanto, imutabilidade é a maior característica da justiça de Deus. Portanto, ainda hoje, nós precisamos, como profetas de Deus, como professores, como ensinadores, como pregadores, como pastores, nós precisamos nos posicionar e dizer: assim diz o Senhor. Queira ouçam, quer queiram não ouvir. Nós estaremos na igreja, nas mídias sociais, em praça pública, avisando que este mundo está indo de mal a pior e que a justiça de Deus está se avizinhando. E breve ele julgará a cada um com os seus atos. Amém? Meus irmãos e irmãs, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua aula, abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. E não se esqueça, se esse vídeo te ajudou, deixe o joinha e compartilhe com o máximo de pessoas. Fique na paz, que o Senhor prospere a sua vida cada vez mais. Amém.